Pessoal, temos uma nova evolução disponível aqui no Ultimate Team no FC 24, que é Trequartista em Foco. É uma evolução paga, mas ela é 75 mil coins, então não é tão puxada como as outras, né? As últimas ali 100 mil coins, 150 mil coins, essa aqui é apenas 75. E ela tem alguns requisitos interessantes, porque ela não tem limitação de overall, o ritmo tem que ser no máximo 90, então já tá bem interessante, finalização 86. Então fica uma opção interessante, porque tem alguma variedade de cartas aqui que dá pra gente evoluir. Tem algumas cartas desse evento aqui atual que tá permitido, né, fazer nessa evolução, por exemplo, esse aqui. Claro que não vai valer a pena, né, uma evolução paga para um jogador que tem link ruim, mas apenas como exemplo. O carro-chefe aqui dessa evolução tem sido o Osimhen, né? Acho que é a carta de maior overall que dá pra pegar da ouro e evoluir, né? Sem considerar evoluções das evoluções, que algumas, né, chegam até a ficar bem interessante aqui nessa também. Que no primeiro nível da evolução ele ganha o playstyle passe guiado, que é um playstyle que não é o plus. No segundo nível não ganha playstyle e no terceiro nível ganha o playstyle plus do Tiki-Taka, que é um playstyle mais para meio campo, né? Ele tem aquela questão de passes de primeira, né? Com mais precisão. É um playstyle que para um atacante não faz muito sentido. Essa evolução aqui, ela privilegia, de repente, jogadores mais de ponta ou meias, né? Mas os requisitos acaba que atende mais atacante. Então tem esse ponto negativo, não é uma evolução perfeita. Ela aumenta 3 de overall, aumenta 2 de velocidade, 2 de finalização. Passe é o que mais aumenta, né? Ela aumenta 11 pontos de passe. 3 de drible, a defesa não aumenta e aumenta mais 3 de físico. Então vamos lá no Futbin, que eu vou passar minhas sugestões para essa evolução. Bom, pessoal, nessa evolução não tem tantas opções, né? A gente tem que entender o critério de ser paga, né? Tem algumas evoluções casadas muito interessantes. Por exemplo, aqui a do Cezinha. Tem a evolução Atenção aos Detalhes, que ela tá disponível ainda, né? Essa que a gente tá falando, que é a Trequartista em Foco. E a do Super Chute, que também tá disponível ainda, né? Que é uma evolução, se eu não me engano, de 150 mil coins. Então sairia 225 mil coins, mas é interessante que ele ficaria com stats muito bons, né? O Cezinha é um jogador que fica com 5 de skill, 5 de pé ruim. E é uma carta que muita gente tá falando, né? De valer, cogitando se vale a pena fazer. A gente vê aqui que com um caçador ele pegaria praticamente 99 de velocidade e finalização. Uma outra evolução casada interessante é o Pedro Neto, fazendo a primeira evolução de Power Shoot, né? Claro, paga. Dinastia de meio campo, que tá disponível também. E mais a Trequartista, que ele fica dessa forma aqui, né? Velocidade 92, finalização 85. Ele é um jogador que é 4 de skill e 5 de pé ruim. Dedicação alta média, fica uma carta interessante também. Pedro Neto, que tá pegando várias evoluções, a gente clicando aqui no Futbin, a gente vê um monte de evolução que tem dele. Essa daqui foi uma que muita gente achou interessante fazer, mas essa atual até deixa a carta melhor, né? Mas também 2 evoluções casadas aqui que são pagas, sairia por 225 mil coins. Creio que não valeria a pena pensando nessa questão, né? Só para quem tá pensando em evoluir a carta mais à frente aí, mais a fundo. A única carta que eu achei interessante de evoluir da ouro é o Darwin Núñez, mas por ser o Darwin Núñez, que é uma carta que é legal, é um jogador do Liverpool, né? Mas ele tem um defeito de ter apenas 3 de skill e 3 de pé ruim. Mas fica como sugestão, uma opção de evoluir o Darwin Núñez para quem gosta do jogador. Aqui tá a 12Man, né? Que é a carro-chefe aí dessa evolução, né? O que faz mais sentido, talvez. Por 75 mil coins, a carta sai de 88 para 91. Ele fica aqui, por exemplo, parecido com essa aqui da Champions League, né? Que pode evoluir, mas ele perde em passe, né? Bastante em passe. E essa carta aqui da Champions League, por exemplo, tá valendo 250 mil coins, né? Apesar da questão do upgrade que a carta ainda pode receber, essa aqui valendo 250 e essa aqui valendo 75 mais o preço da carta ouro. A carta ouro que nesse momento tá 23 mil coins, né? Que é o preço normal das cartas 88. Então com menos de 100 mil coins, a gente fica com esse Osimhen aqui 91, que é até um pouquinho melhor do que esse Osimhen aqui da Champions League. O da Champions League não tem nenhum Playstyle Plus e esse aqui ainda fica com Playstyle Plus de Tic-Tac. Esse Playstyle, como eu falei, não é muito interessante para atacante, mas pensando num jogador mais alto, um jogador que vai fazer pivô, né, de repente faz sentido. Para tocar para ele, devolver rápido e criar uma jogada de gol. De repente pode até ser útil, dependendo do estilo de jogo de cada um. O Osimhen é uma carta que eu usei bastante no início do jogo, essa ouro aqui. E é bem interessante, é uma carta que finaliza bem. É uma pena que só tem 3 de skill, né? Mas pelo menos tem 4 de pé ruim e funciona bem em game. Bom, pessoal, essas são as minhas sugestões, não temos tantas opções aqui nessa evolução. A gente tem aqui as populares no Futbin. A maioria que tá aqui são evoluções casadas, né? Tem aqui a do Cezinha, que muita gente tá falando. Esse Rosdum aqui, que não tem um link muito bom. Tem aqui o Gakpo também. De repente o Gakpo também pode ser uma boa opção. Ficaria com notas interessantes, mas é aquela questão, né? 75 mil coins por essa carta, não sei se vale a pena. Pra quem gosta do jogador, acha interessante o link do Liverpool, principalmente com o Van Dijk, né? Pode ser uma opção. Não é uma evolução tão cara, né? 75 mil coins. E o
Gakpo ele joga de meia também, né? Então, de repente, para quem vai usar o Gakpo como meia, o playstyle pode até fazer mais sentido. E no demais aqui, as evoluções são tudo casadas com um monte de evolução e não vale a pena. Nenhuma delas eu creio que valeria a pena para pagar 75 mil coins e evoluir. Eu creio que a evolução que faz mais sentido mesmo é o Osimhen. Principalmente para quem tem aí no time o Osimhen negociável, né? Então, de repente, dar esse upgrade aqui na carta pode ser interessante. Uma carta 91, né? Fica com um overall bem alto. E é a situação que eu mais recomendaria aqui. As outras evoluções são casadas com outras evoluções pagas. Eu acho que também não valeria muito a pena. Eu não faria no meu time. Mas o Osimhen eu pensaria, consideraria se ele tiver um link que funcione no time de vocês, né? Por exemplo, se você está usando jogadores da Série A, né? Então se torna interessante. De repente, se você não tem aí um atacante finalizador bom, pode se tornar interessante também. Então fica a sugestão. É uma evolução paga. Todas as evoluções pagas a gente tem que pensar bem, né? Se vale a pena fazer ou não. Mas pelo valor que não foi tão puxado, quem sabe essa daqui pode ser interessante de se fazer. Bom, pessoal, essas são minhas sugestões na evolução trequartista em foco. Se você gostou, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve aí no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.